Bom dia, bom dia, com alegria, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. Presença que nos basta, que nos fortalece, que nos encoraja. Presença que nos coloca de pé. Presença essencial para as nossas vidas. Você já invocou a presença do Senhor? Já falou com Deus hoje? Ao abrir os teus olhos, a nossa primeira fala deve ser dirigida a Deus. A nossa única adoração é a Ele. Somente o Senhor é digno de ser exaltado, louvado, adorado. Fale com Deus. E nessa segunda-feira linda e abençoada, do dia 20 de maio de 2024, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, dos versículos 13 ao 15, onde a Bíblia vai nos dizer assim: E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Verso 15. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Glórias ao Senhor por estes versos que nos adverte. Onde alguns judeus exorcistas ambulantes foram tentar expulsar demônios de alguns que estavam possessos com espírito imundo usando o nome de Jesus. Mas olha só, eles dizem: Esconjuro-vos por Jesus, mas tem uma vírgula e eles dizem: a quem Paulo prega. Ora, a fé, afinal, era deles ou de Paulo? Eu quero te dizer algo ao começar essa ministração. Não tem nenhuma ação movida pela fé que se tem vitória quando a fé não é própria nossa. Nós não podemos nos apoiar na fé do outro. A fé cabe a você ter. A fé cabe a cada um de nós termos. E a nossa fé, ela vai sendo elevada à medida que nós vamos buscando conviver com Deus, com Jesus, buscamos ter intimidade com o Senhor. Nós não podemos viver e sequer vencer com a fé do outro. Aqueles homens tentaram expulsar demônios não com a fé própria deles, mas com a fé de Paulo. Eles disseram: a esse Jesus, nós expulsamos no nome de Jesus a quem Paulo prega. Ou seja, eles não pregavam Jesus, mas sim Paulo. A Bíblia vai nos dizer em Coríntios 4:13: Criei, por isso comuniquei. A fé, ela só é efetiva a partir do momento que nós exalamos por meio dos nossos lábios com convicção daquilo que se espera. Você crê de verdade em Jesus? Basta que você tenha fé. Você tenha fé para que Deus opere na tua vida. Nós temos que buscar e nos esforçar a alavancar a nossa fé própria. Mas aqueles homens
Eles queriam invocar o nome de Jesus, tentando exortar aqueles possessos de demônio, não pela sua fé, mas pela fé de Paulo. Nós precisamos limpar o nosso interior, nós mesmos. Nós precisamos de ações próprias, de obediência da nossa parte, nós mesmos. Nós precisamos de um posicionamento próprio nosso, para vencermos e vivermos por meio da fé. Não tem como nós vivermos e vencermos as adversidades. Nós não tem como vencermos a própria incredulidade me apoiando na fé de outros, na fé do pastor, na fé do irmão que é muito avivado, na fé, na oração do irmão. Vou pedir oração para aquele irmão, porque a oração dele é poderosa. Mas e se eu não tiver fé? O Senhor chegou para Jeremias e disse: Jeremias, não adianta orar por esse povo é um povo obstinado, é um povo teimoso. São as suas ações que vão refletir fé. A sua conduta deve ser de uma pessoa que verdadeiramente tem fé para que o Senhor opere na tua vida. Não adianta você ficar apoiando na fé do outro se você não ter um posicionamento de fé. Nós precisamos nós mesmos verdadeiramente crermos em Jesus, nos esforçar e buscar e negar a nós mesmos e carregar a nossa cruz e seguir a Jesus. Talvez por esse motivo muitos dizem a salvação é individual. Nós não podemos nos apoiar na fé do outro. Claro, o outro ele pode ser uma referência de fé para a minha vida. Aquele pastor, aquela pastora é uma referência de fé. Eu me inspiro nele, eu me inspiro nela. Mas eu tenho que ter atitudes próprias que revelam fé. Eu tenho que ter obras, ações próprias que revelam fé. Porque a salvação vai chegar a você, uma vez que você ter fé, mas não pela fé do outro. A Bíblia vai nos dizer que como se nós corrêssemos a corrida sozinho. Porque basta correr, basta buscar, basta pedir e assim você vai alcançar. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Não importa quem você é, desde que você se entregue totalmente a Ele. Desde que você busque o Senhor de todo o teu entendimento, de toda a tua força, com todo o seu coração. Provérbios capítulo 3, verso 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Nós não podemos nos apoiar no nosso próprio entendimento e às vezes você está se apoiando na fé do outro. Ele pode ser uma inspiração para a sua vida. Mas olha, você mesmo tem que buscar ter fé e alavancar a sua fé em Cristo Jesus. Se apoiar nele. Aquele povo mostrou fé em Paulo. E olha que o demônio disse: olha, eu conheço a Jesus, conheço a Paulo, mas e vós? Quem sois? Quem eles eram? Ou seja, nós temos fé de verdade quando nós conhecemos a Deus e buscamos conhecer a Ele, e assim Ele nos conhece. Nós precisamos ser pessoas cheias de fé. Aqueles mostravam nem incomodar os demônios, porque eram incrédulos, faziam parte da mesma conjuntura. Nós precisamos. Ruth, quando ela disse a Noemi: o teu Deus é o meu Deus.
O teu Deus é o meu Deus. Ela fez de Noemi uma referência de fé. Uma mulher que a inspirou a ter fé, mas Ruth mostrou ter fé própria. Ela disse: o teu Deus também é o meu Deus. Mas aqueles homens mostraram que Jesus era só de Paulo e não deles. Nós precisamos de verdade ter Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque às vezes, muitas coisas nós não temos vivido, porque de verdade não temos tido fé e nos apoiando na fé de outros. Na fé de outros. A minha oração, vou pedir oração para o fulano. Eu não consigo. Será que você tem buscado alavancar a tua fé? Será que você não tem deixado a incredulidade te dominar? Romanos 14, 23, tudo que não provém da fé é pecado. Aqueles homens mostraram que o Deus era de Paulo e não deles. Afinal, o Deus daquele seu irmão tão avivado, o Deus daquele seu pastor, da pastora, não é o seu Deus? Você tem livre acesso a Ele. Basta você conviver com Ele. Basta você todos os dias falar com Ele. Porque a oração de um justo tem poder e eficácia. Você tem livre acesso ao Senhor. Basta que você tenha fé. Busque crescer em graça e em conhecimento. A sua fé deve ser própria. Busque a sua fé crescer dentro de você, no teu coração, na tua mente, crendo no Senhor. A nossa fé deve ser totalmente apoiada em Deus, porque Ele é a própria fé. Maldito do homem que crê no homem na força do seu próprio braço e se aparta de Deus. Nós precisamos em todo o tempo crer somente no Senhor. Ter inspiradores de fé, referências de fé, mas crer, fé em Jesus. A nossa fé é voltada totalmente para Jesus, porque somente Ele faz, somente Ele pode, somente Ele é o Deus Todo-Poderoso. Bendito o homem que confia no homem e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto, porque vive pela fé própria. Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Senhor meu Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre essa vida que me ouve. Enche essa vida com a tua presença. Deus, derrama, Deus, que nós possamos crescer em graça, em conhecimento, alavanca nossa fé, Deus. Arranca de nós a incredulidade, arranca de nós ações incrédulas, arranca de nós um comportamento incrédulo, um proceder incrédulo, mas que sejamos fiéis a Ti, Senhor. Oh, Jesus maravilhoso, nós cremos no Senhor Jesus. Repete comigo agora. Eu creio no Senhor Jesus. Jesus é o meu Senhor e Salvador. Repete. Diga para Deus, diga para si mesmo, diga para tudo que estiver perto de você ouvir. Jesus é o meu Senhor e Salvador.
Somente Ele é Deus. Em o nome de Jesus, ó Deus, opere nessa vida que me ouve. Enche essa vida com a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. Compartilhe esse áudio com seus amigos, seus familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.